Graça e paz, meus irmãos. Nós vamos dar continuidade àquilo que iniciamos na semana passada, na última quarta-feira, sobre justamente essa questão da nossa declaração doutrinária. Iniciamos pela parte histórica, como começou os batistas, seu desenvolvimento na história, pelo menos os princípios que permanecem e se estenderam para a nossa declaração doutrinária que está na CBB, nossa convenção. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Pedro. 1 Pedro, trabalharemos hoje soteriologia, doutrina da salvação, conforme está na nossa declaração doutrinária. São muitos versículos, mas nós não vamos trabalhar todos eles. Eu enxuguei, procurei colocar aqueles mais aclarados, mais fáceis de compreender e mais direto em seu trato. Evitei até texto do Antigo Testamento, que são textos que têm que ser trabalhados com o Novo, a partir do Novo, fazer esse encaixe. Então eu procurei só citar Novo Testamento, porque já vai direto, sai da sombra e vai direto na realidade nossa. 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 2. Amém, meus irmãos? A palavra do Senhor diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito para obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Vamos orar. Querido Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais uma noite aqui na tua casa de oração, junto com os teus filhos, a fim de refletir na tua palavra, Senhor, aquilo que o Senhor deixou como ensino para nós, e assim trilharmos nesse ensino que fortalece, que faz com que a gente seja alimentado e nutrido tão somente por ela. Assim, ó Deus, oramos, rogamos a ti, no nome de Jesus, amém. Meus amados, então, semana passada, trabalhei essa questão do movimento batista, quando saiu de dentro da Inglaterra e caiu lá dentro da Holanda, ou seja, partiram para a Holanda, e a partir daí o movimento foi crescendo, várias igrejas foram surgindo em várias nações. Brasil chega em torno de 1870, os batistas, 1880, pouco aí tem aquela confusão de qual é a primeira igreja, a igreja mais antiga, se é a dos americanos, as congregações americanas, ou aquelas voltadas só para a comunidade americana, ou se é aquela da Bahia, que abriu o leque para outras situações de brasileiros. Eu tenho dúvida, porque quando eu leio a história dos batistas em Pernambuco, encontramos vários batistas dentro de Pernambuco, muito antes de 1880, está entendendo? Então, Vandrejaz e outros e tal, mas vamos entrar na nossa declaração doutrinária, soteriologia, doutrina da salvação. E eu, antes de mergulhar diretamente nos textos da doutrina da salvação, procurei montar pelo menos de uma forma didática para a gente olhar aquelas três questões que abordei semana passada, que disse que comentaria um pouquinho sobre a questão da presciência de Deus, sobre a soberania de Deus, sobre o eleito de Deus e sobre o predestinado de Deus, e tudo isso cumpre em nós. Presciência, como a ilustração aí coloca, significa saber antecipado. Deus sabe em um plano, visão macro, começou lá no céu, salvação, ou seja, o planejamento, o projeto de salvação começa no céu e termina no céu, com a gente glorificado, em corpos glorificados, semelhante, como diz o apóstolo João, lá no capítulo 3 de sua primeira carta, versículo, se não me engano, 3, ele diz que receberemos um corpo semelhante ao de Cristo, parecido com o de Cristo. Então, a salvação, ela principia no céu, ou seja, em planejamento. A presciência consegue enxergar isso tudo, ou seja, antes de Deus enviar seu Filho, ele já viu seu Filho morto, ele já viu os salvos, ou seja, o povo recebendo Jesus, e já viu esse povo dentro do céu. Então, essa imagem que eu coloquei de Apocalipse 7, já é a visão dos glorificados, quando João indaga, ao ancião, quem são estes, e ele diz, que são povos de todas as línguas, nações, etc., todas as etnias que receberam Cristo. Então, a visão da presciência que Pedro destacou aí no versículo de número 2, presciência de Deus. Essa presciência, ela enxerga tudo
Tudo, tudo, tudo. O dia que você nasceu, o dia que você aceitou Cristo, o dia que você vai morrer, o dia que Jesus vai voltar e vai ressuscitá-lo, ou se estiver vivo daqui para lá, meu desejo é que eu estivesse vivo, não partisse, né? Porque ninguém quer morrer, né? Ele chegasse e transformasse meu corpo, vamos embora, né? Do céu. Então, ninguém quer partir. Mas a presciência, ela consegue enxergar todo esse projeto antes dele começar e seu final. Então, a presciência revela tudo que Deus sabe de nós, é um saber antecipado. E aí, nesse bloco de presciência, está todo o projeto: eleição, predestinação, regenerado, justificado. Não coloquei a palavra chamado, que dentro de eleito a gente dá uma olhadinha nisso aí. Santificado e glorificado. Então, Deus já vê a gente completo. Pegou isso aí? Toda vez que você pensar nessa palavrinha que aparece no texto bíblico, presciência em relação à salvação, o projeto ele vê completo, antes de iniciar. De acordo com o Apocalipse, né, Cristo foi crucificado antes da fundação do mundo. Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo. Ó, presciência já vendo o seu filho crucificado. E nesse particular, nós temos o plano soberano, né? Deus fez um plano soberano. E soberania, que eu falei que ia distinguir aqui de algumas coisas, soberania é o livre agir de Deus, liberdade de ação. Pegou isso aí? Soberania é a livre ação de Deus, que não dependeu de nós, lá no céu, fazer o projeto de salvação. Pegou isso aí? Liberdade dele agir. Dentro dessa liberdade, Deus coloca situações condicionais. Exemplo, galardões é de acordo com o que nós fazemos. Galardão é aquela doutrina da recompensa. Além de ser salvo, Deus nos motiva a viver para Ele, produzir na obra, visando receber galardão. Então, pegou que a soberania, ela entra soberanamente pelo agir de Deus, mas ela coloca a participação do homem, porque se fosse somente pelo agir de Deus, Ele dizia assim: eu vou te dar galardão independente do que você produza, independente do que você faça. Então, a livre soberania escolheu livremente colocar situações condicionais. A salvação também é uma situação condicional. Ou seja, Deus, na sua liberdade, colocou o homem condicionalmente para que aceite esse Cristo, que venha conhecer esse Cristo, exercendo sua liberdade de escolha. Tudo isso dentro da soberania livre, sem nenhum empecilho, sem nenhuma dificuldade. Então, soberania é livre para fazer o seu projeto, e nesse seu projeto, e no projeto de Deus, Ele colocou a liberdade do homem, galardões, salvação, tudo dentro de um plano condicional. E aí, não confundir soberania com tirania. Soberano é aquele que age livremente dentro de seus critérios, dentro de seu padrão de santidade, etc, etc. Tirano, vou lhe dar só um exemplozinho que vai chegar a ideia do tirano, que é um governo tirano. Um teólogo, eu não vou dar o nome para não queimar, quem já leu deve conhecer, ele disse o seguinte: lá atrás, né, no período da Reforma Protestante, ele disse assim: se uma mãe tem um filho, essa mãe não tem leite, e esse filho morre porque não tinha leite, foi porque Deus, na sua soberania, escolheu matar esse menino por falta de leite. Isso não é soberania, isso é tirano. O abuso da soberania, o abuso da liberdade para fazer aquilo que é cruel, aquilo que não tem nada a ver com o seu caráter amoroso. Então, soberano é a liberdade de ação. Tirania é usar abusadamente dessa soberania. Então, Deus não escolhe matar crianças não dando leite à mãe. Pegou agora? Então, há teologias que defendem isso. Foi porque Deus queria que morresse, por isso que não deu leite para aquela mulher, para aquele menino morresse. E isso não faz parte do texto bíblico. O texto bíblico não trabalha soberania nessa linha, isso é tirania. Então, soberania, ação de agir, e nós vamos trabalhar alguns textozinhos. Primeiro, o nosso texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, né, que nós lemos. Esse versículo diz que a eleição é conforme a presciência, de acordo com a presciência. E curioso é a palavra eleger. Para nós, só a ideia de selecionado, e alguns interpretam dessa forma. Só que a palavra, ela é quase igual à palavra igreja. A diferença são os verbos, né? Em igreja tem eclesia, que é a ideia de convocação, e em eleito tem a ideia de dizer. E às vezes dizer pode ser conselho, pode ser orientação, pode ser chamado.
Mas tem uma preposição que está nas duas palavrinhas, tanto em igreja como também na palavra eleito. Deus presciente escolhe como? Tirando de fora, chamando para fora de um mundo de pecado, chamando para fora da massa perdida, ou seja, do mundo perdido, dos que estavam destinados à ira eterna, aos que estavam destinados a viverem separados de Deus. Então, é chamar de dentro para fora. A preposição ela é um segredo fantástico dentro do texto bíblico, porque sempre ela vai aparecer nessa questão da salvação. Por exemplo, lá em Efésios 2, 8, 9, diz que isto não saiu de vós, vem de Deus, né? Se referindo à salvação, não vem de vós. Esse verbo vir não é o verbo, é a preposição ou seja, não saiu de dentro de você, saiu de dentro de Deus. A ideia é, o ponto de partida saiu de algum lugar. Então, quando diz que Ele nos escolheu, é que Ele nos chamou de dentro do mundo das trevas, para viver para o reino do Filho do seu amor. Então, eleição, que Ele já viu na eternidade, é que Deus já viu a nossa decisão, pegou agora a questão condicional, viu a nossa decisão de sair do mundo das trevas e abraçar o seu chamado. Então, nesse particular, todos somos eleitos porque Deus já viu que eu e você atenderia o chamado dele. Como também Ele sabe e já viu que aqueles que não crerão em Cristo, Ele já viu que não responderia esse chamado. Então, eleição é sentido de selecionado, mas bem mais profundo do que isso, é chamado para fora, chamado de dentro do pecado. Então Deus viu que eu e você responderia a esse chamado. Por isso o verbo aparece no aoristo, no texto grego, que é o tempo passado, ou seja, já está chamado, já está eleito, respondeu o meu chamado. Ele nos chamou, nos predestinou, nos elegeu. Verbo sempre no aorista, já colocando no passado essa ação, porque enquanto vai acontecer para nós no futuro, Deus já viu que nós respondemos. Ele é um eleito meu, porque Ele respondeu o meu chamado para sair para fora. 2, abra só em Efésios, só para a gente ver esse texto ligado ao passado também, da visão divina. Efésios capítulo 1, para a gente ter outra visão do eleito. Efésios 1, Dani pode até colocar aí na transmissão, Efésios capítulo 1, versículo de número 4, que fala da eleição do Senhor. Muito antes desse mundo existir, Ele viu prescientemente nossa decisão. Amém, meus irmãos? A palavra do Senhor diz assim no versículo 4: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Então, Deus nos escolheu nele, ou seja, nos chamou, antes da fundação do mundo. Mais uma vez a visão presciente, ou seja, uma decisão nossa, mas Ele já vendo dela no futuro, muito antes do mundo ter sido criado. Mas essa decisão é de responder a um chamado, né? O verbo eklegou, ou eklegou, ou eklegomai. Então, lego é uma palavra que aparece constante nos evangelhos, quando assim, e Jesus disse, não é o mesmo de eclesia, mas tem sua variante no seu mundo semântico, né? Uma palavra polissêmica, então ela tem várias conotações. Então, uma das conotações e que casa com a eleição é a ideia de convocado para fora. Ele nos chamou e viu esse chamado muito antes desse mundo existir. Deus já viu a sua resposta. Por isso você está aqui essa noite. Ele já sabia que você estaria aqui essa noite, ouvindo essa palavra, dizendo, eita rapaz, Deus já tinha visto que um dia aceitaria seu filho, responderia esse chamado. Ele te chama de eleito. Isso é o que nós batistas cremos, né? Uma visão de eleição associado com a presciência, não com uma predeterminação e sem vontade humana, sem participação humana. Pelo contrário, Ele colocou soberanamente respondendo, ou seja, a condição, nós respondendo ao chamado divino. 2, temos aí a palavrinha no mesmo capítulo, no verso 5, a predestinação, que aparece pelo menos nesse capítulo 2 vezes, e aparece no livro de Romanos, né, a carta de Romanos, capítulo 9, capítulo 8,
Melhor no capítulo 8, porque está dentro desse plano da presciência. O 9 a gente pode trabalhar dentro da problemática da cabeça do judeu que estava afetando aquela igreja. Mas vamos trabalhar a predestinação, antes de entrar diretamente na carta. Tem esse conjunto na nossa carta que eu estou destacando aí, tem, mas eu coloquei de uma forma um pouquinho diferente para facilitar a nossa vida. Predestinado, proorizo, é a palavra grega traduzida por predestinado, que significa definir antecipadamente, definir antes. Ou seja, Deus definiu coisas dentro do seu plano soberano, antecipadamente, antes desse mundo existir. Ele fez algumas definições. É um termo até ligado para cercado. Vamos aqui, esse muro da igreja, essa cerca, né? Proorizo, cercar e limitar. O que foi que Deus cercou? O que foi que Deus limitou na sua eternidade em relação à salvação? Números. Eu só quero esse e não quero aquele. Nunca foi aplicado nesse sentido. O próprio texto responde. E nos predestinou para quê, irmãos? Amém. Ele predestinou a forma de ser salvo. Tem que ser adotado. Nós não somos filhos como filho de Deus. E a palavra aí é curiosa, né? Tem a palavra tekne, traduzida por filho, mas ele colocou, o apóstolo Paulo, a palavra huios, colocando na mesma condição de Jesus. Aparece nesse texto e aparece lá em Apocalipse, né? Quando diz que nós seremos, filhos de Deus, numa visão já glorificada, ou seja, semelhante ao filho, ou seja, um huios do Senhor. Então, a adoção já foi definida antecipadamente. Não existe outra forma de se tornar filho. Limitou a forma de entrada. Pegou agora? Predestinação não está ligada a número. Eu só quero esse número aqui de salvo e não quero esse aqui, por uma decisão soberana. Não tem isso no texto bíblico. Sempre que a palavra predestinação aparecer, observe a que ela está se referindo. Está se referindo à forma de entrada. Predestinação no capítulo 8 de Romanos, né? Abra aí sua Bíblia. Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo de número 8, nós temos predestinação aparecendo, e a que se refere? Nunca há números, limitando aqui no texto de Efésios a entrada. E no capítulo 8 de Romanos, os versículos de número 29 e 30 diz assim, porquanto aos que de antemão conheceu, presciência, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho. Qual foi a limitação? Ser conforme o filho. Nós não temos a liberdade no sentido de, eu posso ser um cristão sem imitar Jesus. Ele já colocou o limite. Nem também pode ir além. Ser simplesmente parecido com o mestre, parecido com Jesus. Então, ele define antecipadamente a forma de entrar, e nós entramos através dessa adoção, você foi adotado, e definiu também o nosso estilo de vida, ou seja, não podemos ser abaixo do nível de Jesus, e nem podemos ser além de Jesus, temos que simplesmente imitar conforme a imitação do mestre, pequenos cristos, né? Cristãos, pequenos cristos, imitando o seu Senhor. Então, predestinação que ele definiu antecipadamente. Aí Denis gosta de usar a palavrazinha, está dentro do quadrado, né? Olha o limite, só entra se for por adoção em Cristo, e só pode viver essa vida conforme o Senhor já definiu, a vida cristã, conforme a imagem do seu Filho, nunca ligado a números. Houve uma heresia que unificou essa visão dentro da igreja, e ela bateu na porta e conseguiu entrar, passou quase 4 séculos. Primeira heresia filosófica que atingiu a igreja foi o gnosticismo. Gnosticismo é uma mistura de platonismo com ideias místicas. Então, o gnosticismo, ele parte de uma visão de Platão. Platão tinha uma visão de predestinação, só que ligado ao mundo das ideias, ou seja, por exemplo, Denis é engenheiro, então no céu, Denis era um engenheiro perfeito, e quando migrou para esse mundo, seu espírito, passou a ser engenheiro aqui, só que se lembrando daquilo que era no céu, só que no céu ele era perfeito, visão de Platão, né? Visão de Platão, lá no céu era um engenheiro perfeito, os cálculos perfeitos, construção perfeita, inerrante, e quando desceu para esse mundo, se tornou um engenheiro limitado, porque ele tem que se lembrar, ou seja, ele já foi predestinado para ser engenheiro, porque ele já era engenheiro. Então todo mundo já foi alguma coisa no pleroma,
famoso céu de Platão, e quando encarna nessa vida, ele passa a ficar se lembrando aquilo que ele já era, só que se lembrando no mundo material de forma imperfeita, mas já é predestinado a ser aquilo ali. Isso aí foi para dentro do gnosticismo e misturou com conceitos cristãos. E o Novo Testamento, as palavrinhas predestinação, vai bater de frente com essa visão gnóstica. Primeiro, porque Deus não predestinou do céu um modelozinho de profissão, não, né? Ou se vai ser um digitador lá, especial no céu, vai ser um digitador aqui na terra, não tem isso. Mas mais ainda, no mundo gnóstico ele dividiu a sociedade em 3 classes. E aí onde entra o problema do número agora. A classe dos espirituais, a classe dos cristãos e a classe dos carnais. Ninguém passa para a classe do outro. Quem nasceu para ser iluminado, em um determinado tempo que não sabe, vai vir uma luz especial e vai dar um conhecimento, uma gnose especial para esse indivíduo. Ele vai ser um ser espiritual. Ele nem desce para o nível cristão, nem um cristão desce para o nível dele. Ou seja, está predestinado a ser aquilo ali. E numericamente, não tem isso na Bíblia. Bateu na porta durante 4 séculos. Marcião, que foi um grande herege do 2º século, ele produziu um cânon do Novo Testamento, saiu excluindo algumas cartas de Paulo, pegou algumas cartas que interessavam. Do Antigo Testamento ele jogou na lata do lixo, e ele produziu um cânon justamente para tentar justificar essa ideia de que Deus predestinou alguns à salvação numericamente e não quer conversa com o outro. Bateu na porta da igreja, 1º século, carta de João, primeira carta de João, lá aquele versículo que lemos semana passada, no capítulo 2, o verso 2, que diz que o Senhor enviou seu Filho o pecado do mundo inteiro, porque os gnósticos diziam, não, os espirituais não é para todo mundo, é só para alguns. Deus já predestinou, numericamente. Então João bate de frente. 2º século, a liderança da igreja, os pais da igreja batem de frente. 3º século, batem de frente. No finalzinho do 4º, uma porta é aberta, infelizmente, né? Agostinho de Hipona vem do platonismo de Plotino e implanta essa predestinação, modelo platônica, modelo gnóstica na igreja. Só que agora é a liderança que está colocando, não é o povão. Por isso se tornou fácil de ser aceito, porque o povo já estava mergulhado, alguns na visão dos gnósticos, e abraçou essa ideia de predestinação numérica, de número, na vida da igreja. Isso aí vai mergulhar para a reforma protestante, vai atravessar a história. A igreja católica conseguiu descartar Agostinho e adotou Tomás de Aquino, né? Pegou uma visão mais aristotélica. Mas o meu protestante, em uma ala, abraçou essa ideia de Agostinho, que é uma ideia platônica, que é uma ideia do movimento gnóstico. Então, houve predestinação paralela à predestinação bíblica. A bíblica é a qualidade de vida e a forma de entrada. A gnóstica é a número. Nós, batistas, não seguimos esse modelo numérico. Eita, Deus só quer... Imagine, irmão. Pense agora bem racional comigo. Você tem um filho, 2 filhos. Aí você começa, não, vou levar meu filho para a igreja. Mas se você tivesse essa crença numérica, teu filho, você poderia orar 1000 vezes por ele, mas não está predestinado. Nem adianta levar para a igreja. Não é verdade? Deus só quer um dos filhos, não quer o outro, com a decisão soberana. E você fica ali insistindo, orando, vai cansar de orar, vai bater na porta, vai pedir pelo sangue, vai encher a casa do sangue de Cristo, e não vai fazer nada, porque seria uma predestinação absoluta, só para um ser salvo, e não o outro, por uma decisão soberana de Deus. É meio ilógico, é meio irracional, porque o desejo de Deus, 1 Timóteo capítulo 2, é que todos sejam salvos, e no contexto está a oração, orar por todos os homens, porque é desejo de Deus que todos os homens sejam salvos. Eu oro por todos, porque a minha esperança, o meu desejo é igual ao desejo divino de vocês também, de todos aqui, que todos sejam salvos. Quando você ora pela sua casa, você não ora assim, meu Deus, ora para esse aqui para ver se ele foi carimbado no céu, na eternidade, para ser salvo. Não, você ora por todos. Sua esperança está em todos. Sua esperança não é para alguns. Sua esperança é ver Caruaru rendida aos pés de Cristo. É claro que Deus sabe antecipadamente, visão da presciência, quem vai crer ou não, mas não foi decisão dele. Pegou agora? Foi a capacidade humana que a própria soberania colocou de escolher ou não escolher a mensagem do Evangelho. A culpa nunca cai em Deus. Então nós aceitamos a predestinação relacionada à forma de entrada
todo esse projeto que Deus fez, como entrar, o estilo de vida do salvo, conforme a imagem do seu filho, mas nunca aplicada a números. Deus quer esse, mas não quer aquele, soberanamente. Não tem isso no texto. Vamos lá, caminhando. Pode passar, toda vez lá em altinho eu digo, pode passar o slide. Opa, voltar aqui. Nossa declaração doutrinária, ela diz o seguinte sobre salvação: a salvação é otorgada por Deus, pela sua, mediante arrependimento. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos 2, só para dar uma olhadinha no arrependimento. Atos 2, palavra de Pedro ao povo, primeira mensagem de Pedro, né? Após a descida do Espírito Santo. Atos 2, Atos capítulo 2, versículo 37 e 38, diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um seja batizado em nome do Senhor Jesus para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, a salvação é otorgada por Deus através de sua graça. Graça significa favor imerecido, né? No sentido mais básico que a gente utiliza, favor imerecido, mas essa graça nos chama ao arrependimento. Arrependimento é mudança de mente, né? Metá, que significa contra ou além, né? Metanoia. Então, mente contrária, mente que vai além, uma mente diferente. Por isso que aquele que bebia, diz o apóstolo Paulo, não beba mais. Aquele que roubava, diz lá o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4, não roube mais, porque ele agora tem uma mente contra aquela prática, além, melhor de vida. Então, arrependimento é uma mudança de mente do pecador e da sua fé em Jesus Cristo como Salvador. Fé aí, fé confiança, né? Não é uma fé somente que acredita. Uma vez Simone deu um estudo dentro de Altinho para uma senhora, e ela disse assim, muita gente aqui diz que acredita em Deus, mas não tem nenhuma mudança de vida, não entrega o seu caminho, não confia nele. Mas todo mundo diz que acredita. Não, Deus eu acredito. Então, né, é uma fé que não confia, fé somente na existência, que não é diferente de uma fé demoníaca. O demônio acredita, mas ele não entrega seu coração ao Senhor. Ele crê que estremece, mas ele não obedece ao Senhor. Então, não é uma fé que obedece para entregar o coração, é uma fé somente na existência, né? Jonathan Edwards, ele aborda no seu livro Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, sua mensagem que está aí na CPAD como livro. Então, ele destaca esse texto, é uma fé no nível do demônio, ou seja, é uma fé que não ultrapassa a existência de Deus, somente fica na ideia de Deus existe, mas Deus quer mais do que acreditar que Ele existe. Deus quer uma entrega, uma confiança, uma obediência. Então, uma fé que confia. O preço da redenção, não é? O preço da redenção foi pago na cruz do Calvário, né? Redenção eterna, pago de uma vez por Jesus. E aqui tem uma série de implicações com Hebreus, que Hebreus diz que não é possível renovar alguém que abandonou a fé, porque teria que Cristo ser crucificado novamente, ou seja, o cara se afastou e quer voltar, eita, aí ele deixou Jesus, era uma vez salvo, foi escrito nos céus e tal, não, se houver essa queda, ele tem que Jesus voltar, porque aquele sacrifício inicial não foi suficiente, tem que ter um novo sacrifício, e isso a Bíblia não ensina, está entendendo? Então, foi um sacrifício suficiente, preço pago, suficiente para a nossa vida. A salvação é individual, né? Os pais são responsáveis por si, os filhos, quando crescem, creem em Jesus, responsáveis por si, é individual. A fé dos pais não vai salvar os filhos, né? Os filhos têm que crer individualmente. Nós levamos para a igreja, a gente motiva, mas chegará aquele momento que ele precisa crer em Jesus, precisa se arrepender, precisa entregar sua vida. Então, uma salvação individual é um dom gratuito que Deus oferece a todos os homens. Dom gratuito, né? A ideia de presente, já não é graça aí, viu? A palavra doron, está lá em Efésios 2:8. Então a ideia de um presente gratuito para todos os homens. Voltamos para os batistas gerais, né? Visão geral. Todos os homens podem entrar, homem e mulher, entrar nessa salvação. E que compreende a regeneração, justificação, santificação e glorificação, aquele bloquinho que eu coloquei no início.
Irmãos, como é muita coisa nesse bloco de salvação, hoje nós vamos trabalhar, né, essa parte inicial da declaração. Justificação, santificação, glorificação, fica para a semana que vem. Então nós vamos trabalhar aqui alguns textos. Não sei se está pegou, né? Vamos abrir nossas Bíblias enquanto Dene transmite lá ao vivo para quem está assistindo. Tito, capítulo 2, versículo 9 a 11. Quem achou, pode ler o texto para a gente refletir nessa noite. Tito 2, nesse bloquinho de salvação, graça, fé, arrependimento. Tito capítulo 2, versículo 9 a 11. Quem achou, pode ler aí ao vivo. Ele está transmitindo lá, está aparecendo o nosso texto na tela. Tito, capítulo 2, versículo... Outro já pode abrir em Efésios 2, 8, 9. Tito, capítulo 2, versículo 9 a 11. Amém, meus queridos? Quem achou? Amém, pode ler, meu querido. Opa! Graça redentora, graça salvadora a todos os homens. Se manifestou, se revelou salvadora a todos os homens. Todos, sem distinção. Agora, está na responsabilidade do ser humano querer ou não querer, crer ou não crer nesta graça salvadora, nessa mensagem de salvação. Aquilo que a nossa declaração aborda é uma visão geral, mas por meio de sua graça, favor e merecido. Efésios 2, 8, 9. Quem achou? Amém. Pela graça sois salvos. Verbo ser, no texto grego, sugere a ideia de continuidade e simultaneidade. Então, pela graça sois salvos e permanece salvo por esta graça. Nada mudou depois que entrou. Eita, eu vou fazer alguma coisa, pastor, para permanecer salvo. Não. Entrou pela graça e permanece pela graça salvo. Não entra as obras no campo de, eita, eu tenho que fazer uma coisinha para manter a minha salvação. É e permanece pela graça. Sois salvos pela graça. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não saiu, o verbo, não é um verbo, é a preposição ek, de dentro para fora. Não saiu de dentro de vós, mas saiu de dentro de Deus. Então, somos salvos pela graça, não saiu de nossas obras. Atos 15, 11. Amém. Cremos que fomos salvos pela graça. Então, um favor e merecido. Não merecíamos nada, estava na condição de perdido, na mesma massa do oleiro, o oleiro que diz que a massa se desmanchou e do mesmo barro de todos os perdidos veio entre os perdidos, nós que estávamos perdidos, entramos nessa graça maravilhosa. 1 Coríntios 6, 20. Amém. A salvação como uma compra de escravos, né? Estávamos no mercado de escravos, o Senhor foi lá com a sua morte e nos comprou, né? Tirando das trevas para o seu reino de amor. Efésios 1, 7. Ele nos redimiu no seu sangue, ou seja, na sua morte fomos lavados, remidos, tudo isso fruto da graça divina, né? E como nós vamos trabalhar regeneração, que é o primeiro bloquinho ali daquela sequência, regenerado, justificado, santificado, glorificado, vamos caminhar aqui de acordo com a nossa declaração doutrinária. É o ato inicial da salvação em que Deus faz nascer de novo o pecador perdido, dele fazendo uma nova criatura em Cristo, é obra do Espírito Santo, né?
capítulo 3 de João, os versículos 3 a 5, fala daquela conversa de Jesus com Nicodemos, e que ele disse: importa nascer de novo. Então, o novo nascimento é uma obra que o Senhor faz através do seu Espírito Santo, operando no coração do pecador. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, fala dessa regeneração, esse nascer de novo, nova criatura, né? Fruto desta ação do Senhor quando a gente é salvo. Então, a regeneração é aqui dentro, nossa mente. Você é uma nova criatura. Mas pastor, eu ainda tenho falhas. É verdade, né? Ser nova criatura não é ser perfeito. Pegou aí? Ser nova criatura não é ser perfeito. Nós crescemos como nova criatura. Sabe por quê? Ele compara uma criança, o apóstolo, a carta de Hebreus, capítulo 5, né? Como uma criança que está tomando leite. Então, a criança tomando leite, ela precisa desenvolver até chegar numa feijoada, bater aquele valendo. Então, nós teremos ainda limitações nesse início de fé. De vez em quando a pessoa aceita Cristo, aí dá uma deslizada, volta, eita, tomou uma ali, mas pastor, aí chega, né, na igreja com aquele problema do álcool, ou cigarro, ou até na promiscuidade. Às vezes a mente vai longe e começa a querer mergulhar novamente nessa aí, e aí vem o Espírito Santo e vai freando, porque é uma nova criatura, é um novo ser. Esse novo ser, ele sente a necessidade de mudar, ele vai mudar, mas ele ainda é uma criança, ele vai crescer até chegar à maturidade, dizer: eu não quero mais isso, eu não quero mais aquilo, e frear seus impulsos, como foi lido aí na carta de Tessalônica, né? Ter freio, né, nos impulsos carnais. Não é do dia para a noite que chega nesse nível. Ou seja, somos bebês quando a gente aceita Cristo, e vai crescendo, 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 até ter essa maturidade espiritual. Mas dentro da regeneração, esse novo nascimento, nós vamos pegar os resultados que acontecem simultaneamente. Está lá na nossa declaração doutrinária, coloquei de uma forma bem abreviada, né? Simultaneamente, coloquei logo ali do lado, porque o pastor é de pedacinho em pedacinho, não. Isso aí no dia que você aceitou Cristo, tudo isso aí aconteceu no seu coração. Abra em Efésios 1:7. Perdão. Efésios, capítulo 1, versículo 7. Amém. Recebemos essa remissão, esse perdão de pecados, né? Quando aceitamos Jesus, né? Justificação. Romanos capítulo 5, quem achou aí pode ler. Romanos 5, verso 1. Justificados pela fé. Quem achou pode ler. Pois mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados pela fé. Justificação, quando eu trabalhar a justificação, vou deixar umas perguntas aqui no final para ser respondida na semana que vem, que é, na justificação a gente consegue ver melhor. Justificação é a declaração de inocente. Lutero fez a seguinte pergunta, né? Como o homem pode chegar inocente diante de Deus? Todo mundo da religião, não, pode não, vai chegar com culpa. Lutero respondeu com a justificação. Ele chega através da justificação, declarado inocente diante de Deus. E a gente vai trabalhar mais isso aí quando chegar na justificação. A adoção, Efésios 1, versículo 5. Efésios 1, 5. Adotado, não éramos filhos, fomos adotados. Pode ler aí? E nos predestinou. Amém. Filhos adotados. Não éramos filhos. Não existe aquela de filho por criação. Não. Filho de Deus é aquele que aceitou Cristo. Criação é outra coisa. Éramos filhos da ira. Efésios capítulo 2, Paulo diz assim, ó, pega o pacote geral, toda a sociedade assim, ó, éramos filhos da ira como os demais, como o restante. Não tinha distinção, viu? Eita, pastor, era um vaso de ira não pode ser vaso de misericórdia. Todos eram filhos da ira. Através de Jesus, fomos adotados. Amém? E isso é no dia que aceitou ele. Vida eterna. 1 João, capítulo 5, versículo 11, 12. Você tem vida. E não é qualquer vida.
é a Zoe, a eterna, sem fim, na verdade, sem começo, sem fim, vida eternal, semelhante, né, como o nosso Deus, vida eterna, não é qualquer vida, viu? A vida é eternal. Paulo faz distinção dessa vida com a vida material, lá na carta a Timóteo, né, diz que a gente não perde tempo com a bios, vida material, por causa dessa vida eterna, vida eternal. Tudo isso quando a gente aceitou Cristo. Batismo com o Espírito Santo, que dá um tema daquele, né, de a gente ficar com os pezinhos também sapateando de fogo, não é assim? Batismo com o Espírito Santo. Abra em Efésios capítulo 1, versículo 11, versículo 12 a 14. Batismo com o Espírito Santo, no dia que creu na mensagem do Evangelho. Amém. Depois de ter crido no Evangelho, foste selado. Alguém pode dizer, ô pastor, mas cadê a palavra batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo? Né? A palavra batismo no Espírito Santo é apenas uma das formas do Novo Testamento se referir a essa experiência na conversão. Selado, no caso aqui, é a garantia, né? O carimbo do rei, o selo do rei, ou seja, o Senhor nos selou com o seu Espírito, até a redenção do corpo, até a redenção da sua propriedade, passamos a ser dele, selado. Então, batismo no Espírito Santo com a linguagem de selo. Tem outras linguagens, deu de beber do seu Espírito Santo a todos os que creem. Tem a linguagem do derramamento, tem a linguagem do aprofundamento, mas tudo se referindo a uma única experiência, a descida lá de Atos 2, se referindo ao batismo como descida do Espírito Santo. Então, isso acontece na vida de todo aquele que crê em Cristo, depois que creu no Evangelho, no dia da sua conversão, tendo nele crido, foste selados. E só para pegar o nível desse selo, né, essa garantia, Paulo diz em Romanos capítulo 8, quem não tem o Espírito de Cristo, o tal não é dele. Pegou agora? Então, sou salvo, o Espírito Santo está lá carimbando nossas vidas, dando uma garantia absoluta de salvação até ele vir resgatar a sua propriedade. Libertação do castigo eterno. Abra aí sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 1, muito usado nas músicas, né? Nenhuma condenação há. Romanos 8, versículo de número 1. Romanos 8, 1. Nenhuma condenação há, livre do castigo eterno. Eita, pastor, fulano deu um deslize, e de repente Jesus pode chegar e ele não subir. Estamos livres, nenhuma condenação há. Se alguém acrescentar alguma condenação, vai contrariar o pensamento do escritor, né, que diz, não existe modo algum que possa condenar, trazer de novo a situação de condenação eterna sobre o cristão. E reconciliação, Romanos 5, 10 e 11. Romanos, capítulo 5, versículo 10 e versículo de número 11. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém. Recebemos agora a reconciliação. Então, no dia que você aceitou Jesus, guarde no seu coração, tudo isso aí, Papai do Céu colocou de bênção. É por isso, né? Tem essas aí outras, mas pelo menos essas iniciais. Lá em Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o nosso Deus, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos celestiais. Todas essas bênçãos celestiais estão no meu coração e no seu coração, igreja, desde o dia que creu em Cristo,
Papai do céu foi lá e derramou toda a sorte de bênção no meu coração e no seu coração. Agora, a condição para essas bênçãos, né? De acordo com a ordem salutos da salvação, na nossa visão, ordem da salvação, né? Antes da regeneração vem o quê? Arrependimento e fé, ou fé e arrependimento simultaneamente. Aquele que crê também se arrepende. Então, nunca houve novo nascimento antes de arrepender-se e crer na mensagem do Evangelho. Sabe por quê? Voltando lá atrás, primeiro século, segundo, terceiro, quarto, e bateu na porta, entrou na igreja por meio da liderança no quarto século, né? Quarto para quinto século. Passou a ser ensinado que a pessoa salva, ela nasce, Deus faz um novo nascimento antes de crer na mensagem do Evangelho. É um negócio desse. Não é muito estranho. Não sei, né? Se as ideias... eu não sei quem já assistiu aqui aquele filme Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha, uma ilustração bem fácil da gente entender essa ideia de uma regeneração, que o cara não sabe que é regenerado antes de crer no Evangelho. Homem-Aranha, ele é picado pelaquela aranha, não sabe pelo que foi picado, de repente amanhece um dia, está com uma visão diferente, uma audição diferente, uma visão diferente, uma força diferente, algo diferente, mas ele não sabe o que é ainda. Na verdade, o Homem-Aranha, depois é que ele vai descobrir. Isso é uma visão de regenerado antes de se arrepender. Ele está regenerado, está nascido de novo, mas nunca creu no Evangelho. Ele vai ser aquela pessoa que vai dizer assim: eu aceito Jesus, mas já é um regenerado. Irmãos, não existe isso na Bíblia. A regeneração não precede arrependimento e fé, é depois. Você primeiro acredita e se arrepende para o milagre do novo nascimento operar no seu coração. E foi isso que aconteceu conosco. Somos nascidos de Deus desde o dia que a gente se arrependeu, creu no Evangelho, abraçou Jesus e até hoje estamos na presença dele. Você é um nascido depois que creu no Evangelho, depois que se arrependeu, nunca antes. E tem algumas implicações. Por isso que os batistas colocaram, né? Primeiramente arrependimento e fé. Por quê? O nascido de Deus, diz lá na carta de João, que ele venceu este mundo. Todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. Como é que uma pessoa pode já ser um vencedor sobre o mundo, se ele nem sequer creu no Evangelho? Ele nem sequer aceitou a mensagem de Cristo? Não pode, entendeu? E qual é a vitória que vence o mundo? 1 João capítulo 5, diz assim: a vitória é esta, a nossa fé. Então, o nascido, ele tem que ter primeiro acreditado, para o milagre do novo nascimento operar no coração dele. Ou seja, estávamos mortos antes de aceitar Jesus. E quando a gente acreditou na mensagem do Evangelho, ele nos ressuscitou espiritualmente, gerando em nós essa nova criatura, esse novo ser que louva, que engrandece, que para quarta-feira à noite, depois de um dia de trabalho, de cansaço, de estar cuidando de filho, de casa, de tudo, eu vou para a casa do Senhor, ouvir a palavra, eu vou orar. Esse comportamento de nova criatura. Você nasceu desde o dia que aceitou Cristo. Mas eu quero deixar algumas perguntinhas, para também não ficar horário ali já 8h40, para a gente responder na semana que vem. Parar para pensar, o velho megamente, né? É possível o regenerado, nascido de novo, desnascer? Voltar para o ventre do Pai Eterno. Né? É possível desnascer? Na semana a gente vai responder isso aí. É possível o que tem vida eterna morrer? É a vida eterna é temporária. É possível o regenerado, o nascido de Deus, ser lançado fora da mão do Senhor? Para a semana a gente responde com a justificação. A gente vai pegar isso aí, descascar na doutrina da justificação, santificação, que tem 2 blocozinhos dentro da santificação, e na glorificação, que é o estado final do salvo, quando Deus viu naquela visão, só voltando lá no slide, né? Na visão da presciência, o Senhor viu ali todos os salvos glorificados nos altos céus, já na presença do Senhor. Então a gente vai trabalhar justificação, santificação e glorificação. Santificação atribuída e santificação processual. 2 questões da santificação para ser trabalhada. E será que esse santo, ele falha? Será que esse santo, ele comete erro? Será que ele deixa de ser santo, deixa de ser do Senhor, quando ele comete seus deslizes, porque é falho?
Tudo isso a gente responde semana que vem com a doutrina da justificação, santificação e a glorificação. Amém? Deus abençoe a todos, meus amados. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui com os amados irmãos dirigentes. Tem a palavra, domingo pela manhã estou por aqui, mas o tema não é doutrina, é missões, certo? Deus abençoe a todos e cresçamos na presença do Senhor.